Programa Um Novo Olhar. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Olá, é uma alegria estarmos juntos iniciando hoje o programa Um Novo Olhar. E nós juntamos várias perguntas da equipe aqui desse programa Um Novo Olhar sobre o tema sono. Isso mesmo. Hoje eu estou aqui com vocês e essas perguntas, elas vão de encontro a uma necessidade básica de todo ser humano, que é o sono, que é o dormir. E é tão importante, porque você já parou para pensar, né? Como o sono afeta as nossas emoções? Essa foi uma pergunta de uma querida amiga aí que, né, através aqui das redes sociais, trouxe para nós aqui. Como é que o sono afeta as nossas emoções? Pois é, os níveis de ansiedade nesse dia a dia agitado, corrido, eles já são grandes. Agora, a pessoa que passa uma noite inteira sem dormir, sabe o que acontece? A ansiedade aumenta, vai lá para cima em 30%. Pois é, fizeram pesquisa. A pessoa que passa a noite sem dormir, a ansiedade vai lá para o espaço. Não é aqueles que são mais, né, assim, estudiosos dizem que não é o tempo que cura todas as feridas. Sabe quem cura as feridas? O sono. Isso mesmo. Quando a gente volta no dia seguinte, sabe quando você dorme aquela noite gostosa, que você dorme, que você se reabastece, porque o sono reabastece. O que acaba acontecendo? A gente é capaz de executar qualquer coisa. O dia ele passa melhor, nos comunicamos melhor, mas sabe por quê? Porque as nossas estruturas cerebrais, isso mesmo, o nosso cérebro se comunica melhor. Isso faz com que a calma no nosso dia a dia, que a gente se acalme e tomamos melhores decisões no nosso dia a dia. Tem uma pesquisa que mostra que quando estamos descansados, nós temos uma melhor comunicação entre o córtex pré-frontal e aquelas pessoas que não descansam, que não dormem bem, é o inverso. É quase assim, como é que eu vou explicar? Como que sem dormir, imagina que a gente põe o pé no acelerador emocional e a gente não tem controle, a gente consegue se autorregular emocionalmente. Por isso, né, para muitos como eu que acreditam que o sono é essencial, não é? É tão importante, porque senão você já imaginou você está dirigindo um carro e põe o pé no acelerador e não consegue brecar? Exatamente é isso que acontece. Então, a boa notícia, qual que é? Se você está ansioso, estressado, e começa a ver que o teu sono tem a ver com isso, a boa notícia é que isso é possível se reverter. Por quê? Porque quando nós temos uma boa noite de sono, ela consegue repor e essa comunicação ela volta e a autorregulação acontece. Então, o sono, sabe quando você pega uma técnica que é legal, né? Se você dormiu mal, é você acelerar, piscar, sabe? Quando você dá várias piscadelas assim, né? Isso é um primeiro socorro emocional para o nosso cérebro, tá? Se algum dia, né, excepcionalmente, você precisar para suavizar a mente, inclusive. E aí você pode, outra pergunta que é muito frequente é quanto tempo de sono realmente a gente precisa? E aí, como tudo na vida tem a ver com ciclos, os bebês precisam de muito mais sono, né? Então, bebês até um ano, né, da hora que nasce, até um ano de 12 a 15 horas por dia. Já depois, né, esse horário ele vai diminuindo até que, na idade escolar, de 9 a 11, adolescentes de 8 a 10, adultos e aí vai, né, de 7 a 9, mas o ideal, e aí sempre tem essa variação, né, se observa, cuidado, porque algumas pessoas dizem assim, não, eu com 2, 3 horas por noite de sono eu já estou bem.
Pois não é bem assim, né? Então, procura observar, tá? Porque existem, você vai, assim, várias categorias de sono, né? O sono tem duas grandes categorias. Sabe quando tem aqueles movimentos? Você já viu alguma pessoa, principalmente bebê, dormindo, que tem um movimento rápido dos olhos? Pois é, tem dois tipos de sono, duas categorias. O sono REM, que é esse, dos movimentos rápidos dos olhos, e o sono não REM. Tá? Nessa fase não REM é o sono mais leve. Sabe quando você deita e você está com sono mais leve? O corpo parece que vai se ajustando, né, do dia a dia, de quando você estava acordado, acordada, até dormir. Né? Só que aí o que acontece? Tem uma outra, né, outra etapa do sono que é chamado sono profundo. Aí sim, é um sono sem sonhos, onde esse sono mais profundo, o que acaba acontecendo? Ele regula muito. Realmente são aqueles dias que você acorda sentindo que houve uma reposição total. Por isso que é tão importante, logo após esse sono sem sonhos, né, ninguém ser despertado nesse período. Vocês já observaram as mães de filhos recém-nascidos, né, que têm uma privação do sono, como tem olheiras, elas têm um cansaço muito grande, porque muitas vezes, nesse momento, né, de um sono profundo, o bebê chora, ela levanta e ela é interrompida. Então, o ideal, né, é que esse sono, né, que é seguido ao sono com sonhos, que você possa, e são poucos minutos, algumas vezes por noite. Então, os efeitos são maravilhosos, inclusive para a ansiedade, né, para a agitação, para as angústias. E eu falei em privação do sono, e tem, claro, uma outra pergunta: o que é privação do sono? Bom, privação é falta de, né? Uma coisa que você é privado, você tem falta. Quando uma pessoa passa a noite inteira sem dormir, de olho aberto, né? Ficou em claro, essa é a privação total. A pessoa passou uma noite inteira sem dormir. Eu preciso aqui dizer que isso faz mal? Lógico que não. Isso tem efeitos negativos no corpo? Sim. Né? Mas o que acontece com a maioria é o quê? É uma que a gente chama uma privação parcial. É uma restrição do sono quando a gente dorme menos horas do que precisa. O corpo precisa do sono. Então, quando você, né, e hoje em dia, o que acontece nas pessoas que moram nas cidades grandes? Eu falo de São Paulo, né? O que acontece? A média que as pessoas dormem são 6 horas por noite, e é pouco, para a maioria é pouco. Qual é uma das consequências? O que você observa quando você olha para o ônibus, para o metrô? As pessoas estão o quê? Cochilando, as pessoas estão dormindo, não é? Então, tanto se fala em epidemia, né? Epidemia de tantas coisas, pois existe uma epidemia, sim, da restrição do sono. E você pode perguntar: mas e como é que eu vou saber que eu estou dormindo pouco? Né? E aí, o autoconhecimento, por isso que ele é tão importante, porque o número de horas de sono que cada pessoa precisa é muito particular, é seu, é único, tem uma questão bem subjetiva. Sabe a questão de quantidade de comida? Não é? Tem a quantidade de comida para cada pessoa, dependendo da idade, dependendo da atividade. O sono, ele também, ele é essencial, ele é fundamental, mas é importante esse autoconhecimento, né? Talvez você possa se perguntar, para você saber se você está dormindo pouco, se eu pudesse, eu dormiria mais horas? Tá? E, de repente, observa, no final de semana que você dorme um pouco mais, você percebe uma diferença? De repente, se a diferença for mais de 1 hora, essa é uma boa indicação que há uma restrição de sono. Muito bem, agora eu quero reforçar aqui a nossa parceria, a parceria, né, da Fundação Espírita André Luiz, e lembrar vocês que são sócios do Clube Amigos da Boa Nova, que todos têm desconto de 15% em todos os serviços
do Instituto Evoluir. Então, eu deixo para você que está assistindo aqui esse programa um convite para fazer parte do Clube Amigos da Boa Nova, né? E quando você compartilha, né, o conteúdo da Rede Boa Nova, da TV Mundo Maior, você auxilia a manter essa programação, né, que leva esses conteúdos. Muitas pessoas, né, dizem, quantas vezes já disseram, né, que é uma verdadeira universidade da vida. Então, agradecendo aí a você. Você quer colaborar espontaneamente? Vamos lá, tem o Pix, 11 9 7261 0272. E é uma maneira segura, é uma maneira tranquila, mas também, se você preferir, você pode entrar no site feal.colabore.org e lá você vai ter todas as informações para se tornar um sócio. Muito bem, seguindo com esse tema, né, que ele é importantíssimo para a nossa vida, que é a questão do sono. Uma outra pergunta que vem, né, sempre é: cochilar durante o dia é bom ou cochilar durante o dia é coisa de preguiçoso? Pois é. Ah, é uma delícia, né? Você está naquele dia de folga, no final de semana, e você dá aquela cochilada no meio da tarde. Pois é, de fato, pesquisas já foram feitas, faz muito bem à saúde. E não é um benefício psicológico só, né? Esses cochilos, eles ajudam a recompor o equilíbrio do corpo, principalmente se você dorme menos de 7 horas por dia. Então, é bem importante, né? Outra coisa que virou moda é o consumo de melatonina para induzir o sono. Então, isso também é outro ponto muito importante. Por quê? Infelizmente, né? Infelizmente, muitas pessoas, elas tomam medicamento para dormir, tomam medicamento para acordar, tomam medicamento para não surtar, e etc, né? Para diminuir apetite, para aumentar apetite. Então, e nós sabemos aqui que o efeito do medicamento, qualquer que seja ele é limitado, né? Então, não adianta tomar medicamento sem respeitar o sono. E aí, já já, nós vamos falar como é que nós podemos nos preparar para esse momento que é o sono, né? Só existe um tratamento eficaz para a falta de sono, que é dormir. Não tem outro, né? Então, e se você ainda por cima toma muito café, estimulante por causa da sonolência diurna, não é legal, né? E aí, começando aqui, primeira coisa, que é já dando algumas dicas e alguns caminhos, né? Um livro que eu adoro se chama O Sono como Caminho. Vocês já me ouviram falar muito num livro, A Doença como Caminho, que é um dos melhores livros, ao meu ver, que fala sobre quando há uma enfermidade, quando há uma doença, como é que ela pode ser vista como um caminho para a cura, mas uma cura mais ampla. E um outro livro do mesmo autor é O Sono como Caminho. E ele diz coisas tão importantes, ele diz assim: muitas vezes nós gastamos tanto dinheiro para comprar um carro, mas não nos preocupamos em comprar um bom colchão. E o colchão, nós passamos mais tempo deitados num colchão do que dirigindo e dentro de um carro. Então, olha o investimento financeiro que é feito para comprar um carro e o investimento financeiro, muitas vezes, que é para comprar um colchão. E por quê? Porque se nós dormimos 8 horas por dia, em média, que é o ideal, né? 8 horas por noite, o que acaba acontecendo? Se isso é o de praxe, vocês acham que a natureza ia criar, né, uma necessidade, que é o sono, para nada? Tudo tem uma função, cada órgão, não tem? A função do pulmão, a respiração, o coração bombear, os rins filtrar, não é? Então, nós temos o sistema digestório, a digestão. Então, todos os nossos órgãos, eles têm uma função. E qual é a função do sono, do dormir? Então, nós temos já muita pesquisa que é durante o sono, que tudo aquilo que você aprendeu durante o dia, você assimila melhor,
você tem aí uma oportunidade de recompor hormônios, bom, enfim, é uma série de benefícios. Então, um bom colchão e um bom travesseiro, eles são fundamentais para auxiliar na questão de um bom sono, de uma noite reparadora. Bom, outro ponto importantíssimo são aparelhos elétrico-eletrônicos no quarto. Por favor, se você puder, assim, principalmente o celular, já foi comprovado, né, que as ondas eletromagnéticas do celular afetam o seu sono. Né? A televisão, aparelhos eletroeletrônicos, laptops e computadores e iPads. Então, se você puder, né, ser assim, gentil com você e com o seu sono, o que você vai fazer? Você vai desplugar todos os aparelhos e, na medida do possível, colocá-los todos para fora do quarto. Então, quando você se prepara para uma noite de refazimento, não é? É tão importante. O quarto em si, ele é arejado, né? De preferência, nós estamos falando aqui do ideal, é ter só a cama no seu quarto, né? Porque para que serve o quarto de dormir? Para dormir. Tá? E tem pessoas que acabam, né, colocando uma série de outras atividades dentro do quarto. Então, se você puder, se tiver essa possibilidade, deixa o quarto com essa função de dormir, sabendo que antes da alimentação e da atividade física, o sono, nessa ordem, ele é o principal para longevidade, para qualidade de vida, para bem-estar, para o todo, para o todo. Tá? Como vocês viram, uma noite mal dormida, ela começa já a comunicação entre os hemisférios, entre os lobos frontais, tudo fica complicado. Imagina o dia a dia, as emoções, os reflexos, né? Quantos acidentes se dão porque a pessoa dormiu no volante, pega uma estrada mais, né, uma reta, a pessoa dormiu mal. Então, quanto se diz, né? Evita dirigir enquanto você estiver com sono, encosta o carro, tira né, uma soneca, tira, e aí você volta a dirigir. Então, existe nesse contexto, né, do sono a preparação. Então, quarto preparado, né, arejado, de preferência. Tem aqueles que dizem que precisa, né, o ideal é estar totalmente escuro, mas o mais escuro possível, para que você tenha toda essa produção do que nós já falamos aqui, de substâncias que vão deixar o teu dia muito melhor, né? Bom, além do quarto, uma vez que ele está, hábitos, né? Tem pessoas que falam assim, vou tomar um banho morno antes de dormir melhora. Depende, tem pessoas que tomam banho morno antes de dormir e despertam. Não, fazer atividade física antes de dormir, nossa, libera endorfina, serotonina, dopamina e você dorme melhor. Depende. Então, por isso que voltamos sempre a falar, né, aqui da importância do autoconhecimento, da importância da autointimidade. Então eu preciso saber, né, se o meu organismo ele se adequa melhor com um banho um pouco antes de dormir ou não. Eu preciso tomar o banho distante, né? O meu organismo se adequa melhor com um chá antes de dormir, né, um chá morno ou não. Aí eu tomo chá, depois eu levanto à noite várias vezes para ir ao banheiro. Então percebe como é importante você conhecer o teu corpo? Agora, que o sono, ele é o primeiro, sono, alimentação e atividade física. Então, observa como é que é a tua qualidade de sono, quais são os seus hábitos antes de dormir. Um outro hábito, né, algumas pessoas, elas leem antes de dormir. A leitura antes de dormir, só se ela for já, sabe, elevada, assim, algo espiritual, uma poesia ou algo, né? Tem toda a obra aí do espiritismo para você poder ler. Então, aí sim, leituras que já te coloquem em sintonia com o campo sutil, com a espiritualidade. Por quê? Porque se você lê algo que vai te estimular, você não vai conseguir dormir. Ele vai te despertar em vez de te relaxar, né? Então, algumas pessoas condicionam, só consegue dormir se lê antes.
ou tem pessoas que só conseguem dormir assistindo televisão. Então, ou assistindo, né, a internet, alguma tela. Então, é muito importante você desacelerar de telas antes de dormir. É tão importante isso quanto, né, a noite toda para já te regular, né, durante a noite. E já caminhando aqui para o final do nosso programa de hoje, né, que passou muito rápido, eu espero que com essas pequenas mudanças, né, desacelerar o espaço do seu quarto, a sua preparação, né, já ir para esse momento e, independente da sua religião, a conexão com a espiritualidade, as preces, as orações, as meditações, a contemplação, tudo isso já te põe em sintonia, porque, como eu disse, 8 horas, a natureza não ia fazer 8 horas de sono ideal para nada. Então, que possamos ocupar da melhor maneira. Se você tem vontade de sonhar, antes de dormir, você diz assim, repete mentalmente, eu vou dormir, eu vou sonhar, eu vou lembrar e eu vou registrar. Por quê? Quando você sonha e você lembra, também é durante o sono que os sonhos vêm e que o inconsciente se comunica. Olha que maravilha! Nós temos uma bênção através dessa possibilidade que ela acontece todas as noites. E uma metáfora que eu gosto muito é as noites, cada noite nós temos a oportunidade de nos conectarmos com a espiritualidade. Então, antes de dormir, né, faz aquela pergunta, poxa, nesse momento da minha vida, né, eu posso estar a serviço de quê? A serviço, né, no meu planejamento reencarnatório, o que eu planejei, né? O que será que para esse momento da vida? E aí você acorda com intuições. Então, procura lembrar, né, as suas intuições assim que você acorda. Elas trazem desse sono, de repente, sonhos premonitórios, intuições que vão deixar a sua vida muito mais harmoniosa e muito mais leve. Muito bem, chegamos aqui ao final do programa Um Novo Olhar pela TV Mundo Maior. Eu agradeço a Thaís, agradeço a Gina, agradeço ao Jefferson, a todos aqueles que levam até vocês todo esse nosso carinho e essa possibilidade de evoluirmos juntos, que possamos, através do sono, acessarmos outros níveis evolutivos, para que possamos auxiliar neste momento de transição planetária. Até quarta-feira que vem, com mais um programa, Um Novo Olhar. Até lá! Você acompanhou Um Novo Olhar.